Muito bem. Então, vamos apresentar para vocês aqui o nosso tema, dando sequência à nossa apresentação. Muito bem, agora está aparecendo na tela, né? Ética, meus caros, um tema muito importante, um tema que nos faz pensar. Aqui nós temos uma imagem para a gente começar a discutir um pouco sobre a aplicabilidade da ética, né? Eu creio que muitos de vocês já sabem o que é ética, porque esse tema é um tema muito discutido lá no ensino médio, quando a gente tem aquela disciplina de sociologia, né, que todo mundo adora, todo mundo gosta de discutir as questões mais sociológicas, e daí aparece a temática ética. Eu tenho certeza que vocês aprenderam que a ética nada mais é do que um conjunto de valores morais pactuados socialmente, que nos indicam o bem e que nos indicam o mal. Pelo menos essa é a ideia, né? Tanto que aqui nós temos os 10 mandamentos. Um deles, não matarás. Agora, olha essa galerinha aqui, ó. O campo de Auschwitz. Um dos piores episódios da história da humanidade. Esse campo de Auschwitz, para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, é um campo de concentração dos judeus, que foi utilizado pela Alemanha para levar todos aqueles não arianos para ali serem confinados e serem mortos. Na maioria dos casos, mortos. Depois, logicamente, de muitas sessões de trabalho forçado. Então, era o campo dos horrores, que hoje, inclusive, está aberto à visitação pública na Alemanha. Como eu disse, um dos episódios mais obscuros da história da humanidade. Tivemos tantos outros, claro, mas esse aqui realmente nos chamou a atenção. Agora, se vocês precisassem para matar, se vocês precisassem matar para fugir de Auschwitz, vocês iriam pensar em princípios éticos? Acho que não, né? Salve-se quem puder. E vários fugiram ali de Auschwitz, matando os guardas alemães. Nazista nem é gente, né, Felipe? É bem isso. E olha que, vamos dizer assim, né? Nazistas, racistas, xenófobos, realmente são cânceres ideológicos, cânceres morais na história da humanidade, né? Pois é, bem isso, né, Gabriel? Aliás, quantos episódios até recentes nós estamos enxergando ainda, né? Nazistas, fascistas, xenófobos, homofóbicos, né? Por que não? Eles estão também nessa lista. Então é um grande problema. E totalmente fora dos princípios morais, tá? Agora, aqui a gente começa a ter um entendimento, pessoal, que é um entendimento importante. Vejam só, pensem comigo. Não matarás é um princípio que nos leva ao bem ou que nos leva ao mal? Não matarás é um princípio que nos leva ao bem ou ao mal? Ao bem, né? Quem mais acha que é o bem? O Felipe acha que é pro bem. Parece uma pergunta meio óbvia, né? Ao bem, a Giovana também, a Isabela também acha que é pro bem, a Amanda. Então, é pro bem. Ok, é pro bem. Agora, a sobrevivência das pessoas que fugiram de Auschwitz quebrou esse mandamento aqui, do não matarás. Então, não seguir o não matarás, que é o nosso mandamento, faz com que nós nos enveredemos para o caminho do mal. Não dá um nó na cabeça? É a nossa sobrevivência. Mas a nossa sobrevivência está pautada no contrário do princípio ético que nos levaria para o bem. Que coisa, né?
Outro exemplo, fora esse que está na tela, tá? Lá agora Sudão do Sul, se eu não me engano, existem várias guerras tribais, né? Um país que está muito instável do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. O Sudão do Sul ele fica mais próximo ali da África Meridional, mais ao sul, né? E vejam só, vamos comparar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, com a sociedade sudanesa, ou sul-sudanesa. É assim. O que vocês acham de matar uma criança recém-nascida? Terrível, né? Horrível. Horrível também. É. Existem casos, tá? Inclusive, aquele caso lá da mulher que matou a mãe, abriu o abdômen da mãe, abriu o útero, retirou a criancinha, só que ela estava com canivete e praticamente ali lacerou os tecidos das costas da criança. Hoje ela está bem, a criancinha está bem, mas poderia ter matado aquela criança. Então, na nossa concepção, nos nossos valores, nas nossas questões morais, se a gente mata uma criança recém-nascida, indefesa, deu o primeiro choro, se a gente se imagina pegando um punhal e apunhalando aquela criança, a gente já sente um mal, né? Fala, nossa, que horrível, que coisa dolorosa, que coisa mais fora da casinha, né? Agora, no Sudão do Sul, nós temos uma crença das tribos, né? Que diz o seguinte: se nascerem gêmeos, uma das crianças precisa ser sacrificada. Por quê? Acredita-se que existe um espírito para um nascimento, um espírito para uma gestação. Se nascem duas crianças, gêmeos, significa dizer que uma criança ficará com o espírito e outra criança ficará como se fosse uma casca vazia. E todo ser humano que é uma casca vazia pode ser abrigo do demônio, dos seres mais demoníacos. Então, o pai, assim que as duas crianças nascem, ele observa as duas crianças. Aquela que ele tiver uma intuição, opa, é essa aqui, ó. Ele simplesmente pega o punhal e crava o punhal no coração da criança. Para nós, isso é horrível. Mas para a sociedade sudanesa, Sudão do Sul, não tanto para a sociedade como um todo, mas para algumas tribos, né? Isso é válido. São os valores morais deles, então para eles é muito normal. Assim como eles acham extremamente estranho ou horrível que nós aqui no Brasil, na medida que nasçam gêmeos, a gente não mate a criança. Agora deu um nó, né? Porque se a ética diz respeito aos valores que diferenciam, que discernem o bem do mal, como que a gente pode ter na compreensão de um fenômeno o fato dele ser bom e o fato dele ser ruim ao mesmo tempo? Dele representar o bem e de ele representar o mal ao mesmo tempo, a depender do enfoque de quem olha para o fenômeno. Estão conseguindo compreender? Este nó na cabeça faz com que nós tenhamos que mudar o nosso paradigma sobre o que é ética. Na verdade, esse paradigma sobre o que é ética vem muito do cristianismo. O cristianismo tem ali as questões ligadas ao Novo Testamento, claro, mas também nós temos o Velho Testamento. E lá nós temos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, algumas menções sobre a geração dos humanos. Os textos de Gênesis 1, 2, 3 falam a respeito disso.
E focadamente, quando a gente está no Jardim do Éden, falando sobre Adão e falando sobre Eva, eis então que nós temos o aparecimento da serpente, a serpente convence, a serpente é a transfiguração do demônio, a serpente convence Eva de que o fruto que se encontra naquela árvore, a maçã que se encontra naquela árvore, é uma maçã que vai equiparar os conhecimentos de Eva aos conhecimentos divinos. Ela se sente tentada, cai na tentação, abocanha o fruto e faz com que Adão coma também este fruto. Qual que era o nome da árvore mesmo? Quem acompanha aí a Bíblia? Era uma macieira. Mas o nome bíblico dessa árvore? Não faz ideia? Olha, tem que ler, hein? Gênesis 1, 2, 3, leitura obrigatória, hein? Sem fazer induções, logicamente, a uma leitura obrigatória da Bíblia, porque o ensino tem que ser laico, acima de tudo, né? Mas eu chamo a atenção para essa passagem, é porque essa passagem define o que é o valor ético que nós temos hoje. A árvore da ciência do bem e do mal. Porque, basicamente, o conhecimento divino, segundo a tese defendida por Gênesis 1, 2, 3, estabelece a diferença entre o que é o bem e o que é o mal. Mas, logicamente, dentro dos estudos teológicos, essa questão do bem ou do mal foi algo que foi constantemente traduzido historicamente para ficar mais palatável, mais simples, para a gente saber exatamente do que se tratava. E por que era tão criminoso o ser humano conhecer o que é bom e o que é ruim? Ter o mesmo nível de conhecimento de Deus. Agora, se a gente passar a identificar este fenômeno, esses valores éticos, ou até mesmo o próprio conceito de ética, como a ciência que nos permite compreender os valores que nos levam à vida e à morte, aí nós não temos dúvidas sobre que tipo de valor é aquele que está sendo julgado naquele momento. Então não tem como um fenômeno ser qualificado como bem e mal ao mesmo tempo. Vamos voltar ao exemplo. Sudão do Sul. O fato de assassinarmos uma criancinha gêmea, por mais que isso faça parte da cultura, isso nos leva à vida ou à morte? É um valor ligado à vida ou à morte? E aí, o que vocês me dizem? Tem algum quê de ciência por trás disso? Algum fenômeno que diz que uma criança gêmea seja recipiente do demônio? Não, a ciência não. A ciência não, mas a religião, sim, né? A religião, sim. Sim, exatamente. Mas em termos gerais, na cultura deles, leva a vida, mas na nossa, a morte. Exato. Mas mesmo assim, se a gente começar a pensar nesse quê de valoração, pensando mais com uma vertente científica, mesmo culturalmente pautado, lá no Sudão, o fato de simplesmente matarmos uma criança é um valor que nos leva à morte, que nos leva à descendência do ponto de vista de nos aproximarmos do divino, mais nessa lógica, né? Aqui é a mesma coisa. Eu sei que o mandamento me diz não matarás. Então esse não matarás me leva à vida. Só que uma vez que eu não cumpro com isso, mesmo que seja para fugir de uma situação de perigo, esse é um valor que vai me levar à morte. Quer dizer, cada vez menos próximo, cada vez mais longe do que seria
a divindade, que eu digo a vocês, não sabemos qual é essa divindade. E nem Michelangelo sabia. Então, até em cima disso, ó, Michelangelo 2. Lembra daquela aula, a criação de Adão? Então, mais uma explicação. Na época de Michelangelo, não havia uma discussão tão aprofundada sobre ética, ainda mais sobre essa questão de vida e de morte, né? Essa discussão da ética da vida ou da morte é algo que nós temos hoje na nossa sociedade. Mas nós podemos tecer uma interpretação de que Michelangelo, de certa maneira, percebia que o ser humano nunca atingiria a divindade porque ele seria obrigado, eventualmente, a descumprir os valores éticos que o levam à vida para sua própria sobrevivência. Eis então que se a gente tivesse uma oportunidade de viver matando outras pessoas para fugir dessa situação aqui, a gente o faria, mesmo que fosse um valor ético ligado à morte. O ser humano, de certa maneira, ele transcende os valores éticos na maioria dos casos, né? Transcende os valores que o levam à vida para obtenção de vantagens, que são, entre aspas, tá, plenamente justificáveis quando ele consegue sobreviver e não são justificáveis de jeito nenhum quando ele obtém algum tipo de vantagem. Vantagem que o deixa mais rico, vantagem que o deixa mais poderoso, menos solidário, ou até para publicar um artigo. Olha aí, ó. Esse é o motivo da nossa discussão. Vamos lá. Bom, aqui eu não vou me focar tanto, né, na parte da ética, porque vocês já sabem basicamente o que se trata, né? Quem estudou, em princípio, foi o Aristóteles, e ele dizia: a virtude tem a ver com as paixões e as ações, nas quais o excesso e a falta constituem e são censurados, ao passo que o meio é louvado e constitui a retidão. A maior virtude da ética é a justiça. Em resumo, ética do Aristóteles: a vitória da razão sobre os instintos. Não tem dimensão moral normativa. Vamos lá, Gabriel, a tua pergunta. E onde estava o mandamento não matarás na época do Tribunal do Santo Ofício? Acho que estava guardado no bolso, Gabriel. De alguma forma estava guardado no bolso. Eis então que o Tribunal do Santo Ofício foi uma maneira de garantia de poderes. Lembra disso? Então, muitas vezes a própria igreja também comete lá os seus pecados. Não respeita os seus próprios mandamentos, né? Isso do ponto de vista do Tribunal do Santo Ofício, que é algo antigo, e mesmo nas igrejas atuais, né? Que nós vemos tantos exemplos do não seguimento dos mandamentos, né? Quebra de padrões éticos, infelizmente. Vamos à frente? Tomás de Aquino, olha aí, aplicação de princípios morais com base em normativas, diferentemente lá do Aristóteles, né? Algumas virtudes que o ser humano deveria ter: a prudência, a justiça, coragem e temperança. Todas as ações humanas devem ser dirigidas a um fim último, com a felicidade de estar com Deus. Já tinha, então, um certo valor intrínseco religioso. Estas eram as nossas 4 virtudes. Tá? Spinoza, já dentro da Idade Moderna: Deus é uma substância infinita, composta de um infinito de atributos. É a única substância do universo. Então, todo o universo é Deus. Aliás, até existem algumas leituras bíblicas que fazem parte do Evangelho, né? Que dizem: onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele não está aqui ou ali, né? O reino de Deus, ele está onde nós estamos. Nós somos o reino de Deus. Nós todos, pessoas. E quando nós seguimos os valores cristãos, os valores divinos, que nos levam à vida, nós estamos constituindo o reino de Deus em qualquer lugar. Então não existe um céu, né, lá em cima, como se tivesse o inferno aqui embaixo, né? Não existe isso. Então, o que tanto a ética cristã quanto aqui o Spinoza mencionava era justamente o fato de termos uma fluidez do reino de Deus. Basicamente isso. A ética é muito ligada a valores religiosos, né? Não há bem ou mal absoluto. As más ações são feitas por aqueles que não conhecem Deus. Então, aqui mais uma justificativa
de que a ética sempre caminhou do lado das religiões. Segundo Spinoza, a aplicação do conhecimento cognitiva. A mente humana pode entender a essência infinita de Deus, mas não há nada que ele possa fazer que o torne imortal. Aqui começa. O Spinoza foi muito esperto nessa afirmação. A mente humana pode entender a essência infinita de Deus, mas não há nada que ele possa fazer que o torne imortal. Então, segundo a ética de Spinoza, toda essa brincadeira que nós estamos tendo nos dias atuais sobre brincar de ser Deus é, no fundo, muito fugaz, inútil. Ah, mas qual brincadeira, professor? Ora, nós temos uma técnica hoje, CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, que eu até havia explicado para vocês bem no finzinho da aula passada, que até o povo, nossa, caraca, vai ser isso mesmo? Vai. Se nós alterarmos artificialmente a nossa genética, nós podemos fazer com que o nosso organismo sobreviva por muito mais tempo daquilo que nós temos hoje. Contando um exemplo para vocês. Os nossos cromossomos têm a zona telomérica, a região telomérica, correto? A região telomérica é uma região de amplas repetições de DNA em tandem. Tandem é uma sequência de DNA que é muito específica, que se repete inúmeras vezes, inúmeras. ATTA, 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 ATTA. Muitas vezes. Para os geneticistas, até a década de 90, princípio da década de 2000, eles compreendiam essas repetições como uma mera conservação de DNA que vinha das outras espécies diante de um molde conservacionista mesmo, né? Então a gente tem DNA daquela bactéria primordial lá naquele oceano que era a solução que permitia a vida dessas bactérias, passando por todos os animais até chegar ao ser humano. Então, no entendimento dos geneticistas, era apenas um DNA conservativo ou DNA lixo. A gente já chegou muito a falar sobre DNA lixo, né? E quando vem essa ideia de DNA lixo na nossa cabeça, a gente pensa, pô, não serve para nada. Os geneticistas atuais já sabem que todas essas repetições têm ligação com o envelhecimento humano. E quanto maior for o número dessas repetições nos telômeros, maior a expectativa de vida das pessoas. O nosso DNA, ele se oxida aos poucos. Ele vai perdendo vitalidade aos poucos, ele vai se quebrando aos poucos, justamente ali na zona telomérica. Quando nós comparamos o DNA de um bebezinho que acabou de nascer, em termos de cromossomos, com o DNA de uma pessoa mais idosa, 70, 80 anos, a gente percebe que há uma diferença significativa nos telômeros de todos os cromossomos. Então, por dedução, há a concepção de que é o telômero que define o tamanho da nossa vida. Se ele vai se desgastando aos poucos, né? Isso, inclusive, é comprovado, levando-se em consideração algumas pessoas que têm, que aparentemente não envelhecem e não fazem plástica alguma, né? Claro, tem toda a questão delas se cuidarem, de terem uma saúde muito bem cuidada, com exercícios, dormindo muito bem, cuidando da saúde mental. Mas as pessoas que tendem a envelhecer com, digamos, dificuldade, né? A gente percebe que a pessoa está velha só quando ela tem 70, 75 anos, ela tem o telômero um pouquinho maior que pessoas que têm o aspecto de envelhecer rápido. Geralmente, as pessoas europeias, os brancos, caucasianos, têm esse envelhecimento mais rápido frente aos negros. Isso é muito interessante. Aliás, saiu até na revista Science recentemente um dos maiores estudos de DNA dos africanos, e isso comprovou a diversidade genética dos povos daquele continente, mas, acima de tudo, comprovou a resistência da zona telomérica que eles têm. Então, o ser humano está brincando de ser Deus. Ele já sabe quais são as cadeias polipeptídicas, já conhece a estrutura do DNA,
já sabe quais são as cadeias atômicas ali dos compostos orgânicos que fazem o DNA. Então não custa nada para o ser humano repetir essas cadeias artificialmente, quase como se ele estivesse construindo essa zona telomérica por si só. Eis então que, por estimativas estatísticas, se nós tivermos a capacidade de estabelecer ou uma conservação do telômero, reduzindo o seu desgaste, ou aumentando a síntese das bases nucleotídicas que fazem parte dos telômeros, nós vamos alcançar uma vida, sabe de quanto? Alguém chuta um valor aí? Sabe quantos anos a gente poderia viver? 120? Quem dá mais? 200? Quem dá mais? Pode dar mais. Eu deixo. 350? Mais. Pode ser mais. R$ 350 é muito pouco. Vamos lá. 500? Opa, calma. A Giovana chegou em 1.000. 1.000 dá? Passa um pouquinho, tá? 900 anos. Essa é a estimativa. 900 anos. Então, eita, né? A coisa tá feia. Imagina ali a Analice, por exemplo, a Analice se submete ali a um experimento como esse, e aí é injetado no DNA dela uma enzima de restrição, Cas9, que vai tentar quebrar a proteína que vai desgastar o telômero dela. Então, todos nós estaremos mortos. E lá em 2920, aí sim ela morrerá. Exatamente, Felipe. As pessoas vão ter que parar de se reproduzir, porque se já está difícil para 7 bilhões, imagine então esses 7 bilhões recebendo as cargas de seres humanos que vêm, os mais novos, né? Se está difícil para esse quantitativo, imagina se nós não tivermos uma retirada dos seres humanos pela morte deles, né? Vai ficar bem difícil. Sustentabilidade, então, vai para as cucuias, né? Vamos precisar de 2 planetas Terra ou mais para a gente sobreviver. E é bem isso. Ora, vamos brincar de ser Deus? Vamos continuar com a nanotecnologia. Lembra que no finalzinho da aula passada eu falei um pouquinho de nanotecnologia para vocês? A nanotecnologia serve para sintetizar algumas substâncias que, de certa maneira, estão em falta em alguns seres humanos. Algumas doenças autoimunes, algumas doenças, digamos, sindrômicas, né? Que a pessoa teria muitas alergias na pele. Até tem uma amiga da minha esposa, lá de Campo Mourão, que ela tem uma síndrome. E a pele dela fica toda, como eu posso dizer, toda ferida, como se tivesse vários sangramentos na pele, né? Parece que o problema está na síntese de colágeno. Eu não me lembro muito bem qual é o nome dessa síndrome, né? Mas é pela falta de síntese de um metabólito que gera o colágeno, que está na rota metabólica do colágeno, né? Então, se por nanotecnologia a gente pudesse gerar essa substância e aplicar essa substância, o ser humano não ficaria doente. Tudo bem, é um valor que nos leva à vida, ok. Mas, penso eu que de maneiras naturais, se nós não tivéssemos esses investimentos, o ser humano morreria. Será que a gente está no caminho certo de fazer o ser humano viver por tanto e tanto, tanto, tanto tempo? Outra questão, UTIs, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês aí já passaram pela cena de termos parentes nas UTIs. Eu passei essa cena com meu pai, gente. Fato, 2016. Ele teve um AVC do mesmo jeito do Tom Veiga, que faleceu há pouco. Acho que foi esse sábado, domingo, né? O AVC via aneurisma é uma bomba relógio. Você não sabe que tem. Mas quando estoura, meu amigo, 1/3 já vai para o saco de cara. Outro 1/3 fica com sequela e outro 1/3 até que se recupera. Só que daí vem aquela cena, né?
A pessoa vai para o hospital, você fica com aquela esperança, né? Puxa, vai salvar, vai dar tudo certo, ele vai voltar para nós. Aí os dias vão passando, você vai percebendo que a coisa não evolui. Até o ponto do médico chegar para você e falar assim, olha, fizemos tudo que poderíamos fazer. A partir de agora é só um milagre. Essa é a hora difícil, né? Você tem aquela tua cabeça de brincar de ser Deus, e do ladinho aqui você tem a razão. A cabeça do brincar de ser Deus é, não, mantém os equipamentos, ele está vivo, eu sei que ele está vivo, ele está respirando, está até quentinho. Essa frase a minha mãe falava. Eu me lembro disso. E eu do lado dela dizendo, não, mãe, ele já não está mais aqui, infelizmente. Porque já não tinha mais função cerebral, né? Mas pela aparência, estava lá vivo, estava respirando, mas era a máquina que estava respirando por ele. A temperatura estava sendo gerada pelas máquinas. Brincar de ser Deus é justamente isso. Nós criamos métodos para manter a pessoa viva, organicamente viva. Para quem sabe aproveitarmos os órgãos, ou para quem sabe naquele 1% de chance dela voltar, ela poder voltar, mas a gente sabe que não vai. Então, por que manter aquela pessoa em sofrimento com as máquinas? É brincar de ser Deus. A gente substitui a nossa respiração por respiradores. Substituímos a nossa circulação por corações, ou coração artificial, por uma bomba. E a gente se esquece aqui do Spinoza, né? Nada, nada, nada vai fazer com que nós nos tornemos imortais. Aquela frase do Tony Stark, excelente, no filme Vingadores Ultimato, né? O fim também faz parte da jornada. E o ser humano não quer aceitar o fim. E cientificamente faz de tudo para mitigar este fim. A morte é o nosso maior medo. Nós temos medo da morte. Até porque ninguém voltou de onde nós podemos dizer que é o ambiente da morte, o mundo da morte, para dizer como é que é. Então a gente não sabe, pelas incertezas que nós temos. E é justamente neste ambiente que o teocentrismo vence, que o teocentrismo ganha ênfase. Porque, por exemplo, de acordo com o teocentrismo cristão, existe uma vida eterna. Nós temos uma única vida. E essa vida eterna, ela nos será concedida por julgo único e exclusivo de Jesus em sua segunda vinda. Para os espíritas, nós temos um único espírito que reencarna várias e várias e várias vezes para ganhar experiência, até o ponto em que ele chega numa plenitude. Para os hinduístas, também existe essa questão das reencarnações, só que daí é em forma de castas. Primeiro você vem como uma forma de vida muito rudimentar, para ganhar a sua experiência, até chegar nas castas superiores e finalmente ter uma equiparação para adentrar ao reino dos céus, né? Tanto que, segundo a crença hinduísta, o teu corpo necessariamente tem que ser lançado no Ganges, porque com o seu corpo indo para o Ganges, o seu corpo vai para o céu, junto às divindades. O que fisicamente a gente sabe que não é verdade, né? Basicamente a decomposição do corpo, e daí isso serve de matéria orgânica para a ictiofauna, né? Mas aqui são alguns dados, né? Onde há incertezas, a teologia encontra campo fértil. Tá? O teocentrismo encontra campo fértil. Antes disso, o antropocentrismo tenta fazer de tudo para não chegarmos nessa barreira da mortalidade, né? De não chegarmos à morte em si. É uma questão ética, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso permeia praticamente o nosso dia a dia em termos de discussões, né? E a gente tem que ser muito, assim, centrado para pensar nesse momento, para raciocinar, para dizer, olha, acabou. E viver o depois. Viver o luto, né, da perda. Primeiro vem a negação, depois vem a aceitação, depois vem aquela sensação de vazio, mas depois a vida continua. As lembranças boas ficam.
Assim como a gente também vai embora, né? Infelizmente, nós não descobrimos a cura para isso, mas faz parte da nossa biologia. Depois, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Mas são apenas alguns exemplos, algumas questões que acontecem na nossa vivência. Né? Max Weber, já na época contemporânea, ele era mais pragmático, mais realista. A ética da convicção e ética da responsabilidade. A ética da convicção, uma lei moral, conjunto de normas e valores que orientam o comportamento na sua esfera privada. Então, basicamente hoje, a gente se utiliza de uma grande mistura de ensinamentos que fazem com que a ética seja compreendida nos dias atuais como ou a ciência que nos faz perceber o que é o bem e o que é o mal, ou que nos leva à vida ou que nos leva à morte. Só que ela é muito pautada aqui nos ensinamentos do Max Weber, né? Valores que orientam o comportamento na nossa esfera privada e também na vida pública, que é ética de responsabilidade, lei da eficácia. Por que ele fala sobre responsabilidade quando nós estamos aqui na vida pública? Porque é na vida pública que a gente atinge os nossos limites. Eu sei, por exemplo, até onde eu posso atuar com a minha liberdade. Eu tenho liberdade de expressão, desde que isso não ofenda ninguém. Essa barreira, essas paredes que se encontram ao nosso lado e que nos fazem caminhar dentro destes valores, é o que a gente chama de ética da responsabilidade ou lei da eficácia. Ah, mas em que isso se traduz em ciência, professor? Pode ser uma pergunta que vocês tenham. Isso se traduz da seguinte maneira: se eu simplesmente pego o artigo de alguém e faço um bem bolado, né, um misturado, quase como se eu assumisse que as ideias escritas por um autor sejam minhas, estou cometendo plágio. Então eu estou transcendendo, desculpem, esses muros que nos guiam para os valores da vida. E assim nós devemos cumprir uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por estar invadindo o espaço alheio. Por isso que Weber fala sobre ética da responsabilidade. Nós não cumprimos com uma obrigação de nos desenvolver da maneira mais adequada dentro dos nossos próprios limites. Então, nós devemos ser responsabilizados por isso. E já do ponto mais contemporâneo mesmo, até diria pós-moderno, o Comte Sponville, André Comte Sponville, ele tem este livro, né, Petit Traité de Grandes Vertus, ou um pequeno tratado das grandes virtudes, na tradução, né? O que ele fala sobre moral e sobre a ética? Primeiro, moral. Concerne o bem ou o mal e valores absolutos ou transcendentais. O que eu devo fazer para ser justo? O que eu devo fazer para me manter dentro dos valores que nos levam à vida? E a ética trata do bom e do ruim, valores particulares à sociedade e ao indivíduo, como viver para ser feliz. Então, essa associação do Comte Sponville, ele traz um pouco para aquela desvirtualização que nós tínhamos do Weber. O Weber fala de um modo muito pragmático. A ética fala do que é o bem e do que é o mal. Enquanto que aqui, para o Sponville, ele fala sobre o que nos faz feliz e o que nos faz infeliz. Da mesma maneira que eu falei para vocês, do que nos leva à vida e do que nos leva à morte, porque a gente sabe que aquilo que nos leva à vida nos torna felizes, aquilo que nos leva à morte nos torna tristes. Então, mesmo que eu tenha que matar uma pessoa para fugir de uma situação de risco, eu vou me sentir aliviado porque eu fugi daquela situação. Mas no fundo, a minha consciência vai estar triste. Por consequência, eu também fico triste. Porque eu não sou feliz ao matar alguém. Percebem? Então, mesmo que aquela pessoa lá no Sudão, culturalmente, mate aquela criança, não é possível que uma pessoa não tenha amor a uma pessoinha que acabou de nascer, a uma criancinha tão frágil, que está ligada ao cordão umbilical, tão pequenininha. A mão da criança não consegue nem fechar aqui no nosso dedo. Covardemente, nós tiramos a vida daquela criança. Tudo bem, faz parte da cultura? Faz.
Mas será que isso nos leva à felicidade? Não leva. Então, até que o Conte Sponville tem razão. Trata-se de um conjunto de práticas de ação de uma comunidade que nos trazem a felicidade. Então, tudo aquilo que nos traz tristeza é considerado como antiético. Exemplo, você está estudando na tua casa, na tua república, enfim, qualquer lugar. Aí, de repente, tem um sujeito do seu lado que está tocando aquele... como é que chama? Eu vi hoje. Barão da Pisadinha. Barão da Pisadinha. Os caras estão lá, Barão da Pisadinha pra cá, pra lá. Aí depois mistura com funk, aquela desgraceira toda. Você vai ficar contente? Você não, né? Ele talvez não esteja muito preocupado porque ele está no momento de festa. Porém, se por acaso você conseguir chegar àquela pessoa e dizer assim, fulano, oi, tudo bem? Eu estou estudando, dá para você baixar um pouco o volume? Se ele for uma pessoa decente, ele vai ficar triste. Ele vai entender que ele transcendeu um determinado valor. Por isso é que a gente trabalha hoje com aquilo que nos leva à felicidade, aquilo que nos leva à tristeza, né? Vamos lá, a pergunta do Gabriel. Se a ética vem da comunidade, a moral é mais individual? Sim, é bem isso. Então, quando a gente estuda a relação entre a ética e a moral, nós podemos dizer que ambos são correlacionados a valores. Só que quando a gente fala sobre a moral, vai tratar do bem e do mal da mesma maneira que a ética trata do bom e do ruim. Só que neste caso, a gente analisa mais a nossa postura com relação a sermos justos com o mundo ou não, com o mundo e com as outras pessoas. E a ética, ela é mais comunitária. É um pensamento mais comunitário, é uma junção das mais diferentes morais. Como que a comunidade pode ser feliz em conjunto? Que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Não sei se vocês estão percebendo, mas até foi um caso que meu irmão contou, a minha mãe contou para mim hoje, um caso que aconteceu com meu irmão no estacionamento do mercado. Veio uma senhora, Beatriz, corre lá, tá? Depois você me informa, por favor. Vai lá para o hospital, por gentileza. Não precisa nem assistir a aula, pode sair neste exato momento, por favor. Se você tiver algum problema, você me avisa, qualquer coisa. Não nos deixe preocupado, tá? Espero que você fique bem. Corre lá, tá? Bom, então, só voltando ao exemplo que eu estava falando, o exemplo que o meu irmão passou foi de uma senhora angolana, que chegou para ele e falou assim, olha, eu estou precisando de um remédio para o meu filho, de R$ 10. É uma pomadinha, não sei que remédio que era, mas enfim. Ele foi lá e ajudou, claro, deu os R$ 10 para ela, ela saiu agradecida, mas aí ele mesmo me falou, minha mãe falando também, olha, mas como é que a gente pode ser feliz, né? Essa nossa sociedade tão evoluída, ainda tem tantas pessoas ali passando fome, passando frio, passando por necessidades, e a gente está vivendo um tempo que é um tempo que está fazendo a nossa sociedade passar por grandes dificuldades. De modo que a ética que nos leva a ser feliz, né? Essa pergunta, como viver para ser feliz, parece que está encontrando cada vez mais dificuldades para ser cumprida. Parece que os valores éticos já não estão mais respondendo a uma sociedade que deveria se enveredar para a felicidade. A ciência não tem parte disso? Ao meu ver, tem. A ciência deveria ser o pilar necessário para que a ética pudesse ser cumprida na sua efetividade. E por mais avanços científicos que nós tenhamos, nos parece que esses avanços eles são, de certa maneira, pontuais.
Olha como que a ética pode ou não se aplicar ao exemplo que eu vou contar. Nós temos Oxford, nós temos a Sinovac, nós temos a Pfizer e acho que uma outra, a agência russa, é um fundo soberano russo. Todos estes estão criando uma vacina para o coronavírus. Tá? Custa caro pesquisar? Eu sei que custa. Mas, levando-se em consideração que essa é uma doença que está promovendo a morte de muitos, a debilitação de tantos outros, e a debilitação das economias, causando mais desigualdade entre ricos e pobres, por que não, então, fazer com que os estados custeiem o custo de produção das pesquisas, mas que as vacinas sejam distribuídas gratuitamente? Quando a gente ouve falar, por exemplo, que um instituto conseguiu 90%, 95% de sucesso com a vacina, o que acontece? Os mercados vão à euforia. E se você observar lá na Bolsa de Valores, as ações, por exemplo, da Pfizer, elas crescem em valor, coisa de bilhões no único dia. Isso é ético? Esses bilhões estão ficando nos bolsos de uma empresa. E são bilhões que fazem falta para a alimentação, talvez dessa angolana. Talvez de todas as pessoas que estão tentando se virar nos semáforos aqui da nossa cidade, vendendo bala, vendendo água, tentando se virar de alguma forma. São bilhões que eu tenho certeza que os acionistas não precisam para ser felizes, mas que seriam muito úteis para que a sociedade como um todo tivesse um respiro. Podemos dizer, então, que há ética no desenvolvimento dessas vacinas? Olhando isso aqui, ó, como viver para ser feliz? A dose dessa vacina, para nós, vai chegar a um custo aproximado de uns R$350 ou mais. Principalmente no princípio, né? Quando ela for lançada, for, enfim, liberada, aí todo mundo vai correr, né, para as casas de vacinas, as casas de vacina vão lucrar milhares, até milhões de reais, enquanto que os mais pobres não vão ter acesso a essa vacina. O que sobra para eles? A morte. O desalento. A ciência hoje é ética? Nem um pouco. Deixa eu ver se um livro está aqui. Eu acho que não está. Me permitam só ver se está na estante de cima. Não. Eu queria mostrar para vocês um livro que eu tenho, que é de um amigo meu aqui da UEM, chamado Edinaldo Miquelon, que é o professor que vocês vão conhecer mais para frente também, da agronomia. Ele escreveu um livro chamado A Ética e o Dinheiro Humano, Como Chegamos ao Moneicentrismo. É um livro que foi publicado no ano de 2006 pela editora MK, que é do Rio de Janeiro. Ele é um livro curto, em 6 capítulos, e o último capítulo ele serve como um alento para nós, mas todos os outros 5 capítulos eles demonstram estas cenas que eu estou falando para vocês. A gente falou de antropocentrismo, a gente falou de teocentrismo, mas também há hoje o moneicentrismo, o dinheiro no centro de todas as relações. Isso é potencialmente perigoso, porque toda essa questão de renda, toda essa questão de desigualdade social é fruto de uma ciência que não consegue fazer com que os princípios éticos, de fato, sejam cumpridos. E quando eu falo ciência, não imaginem aquela ciência de ponta, só essa que fabrica vacinas. Não, todas as áreas da ciência, desde as ciências mais filosóficas, como é o caso da história, da geografia, do português, da matemática, da zootecnia, da agronomia, todas as áreas da ciência,
que parecem que são focadas mais no mecanicismo de criarmos artigos e de criarmos tecnologias, mas não de criarmos maneiras para atingirmos a felicidade. Que é algo, olha, que nós aqui da área da extensão rural brigamos muito para conseguir. Criamos alguns projetos, levamos assistência para produtores, para horticultores, para as pessoas mais pobres. Essa tem sido a nossa batalha desde 2006, como uma humilde contribuição para a gente atingir isso aqui, ó. A felicidade, o como viver para ser feliz. Mas isso não é regra. Infelizmente, cada vez mais é uma exceção. A regra é: precisamos publicar um artigo científico, precisamos investir na ciência que nos dê retorno. Aquilo que dá retorno aos acionistas é a boa ciência. Aquele que é o bom pesquisador é aquele cara que publica muitos e muitos artigos ao ano, mas não são artigos que nos levam à felicidade. É muito pelo contrário. São artigos que trazem uma pequena contribuição para a ciência, mas pequena demais, que não resolvem as problemáticas que nós estamos vivenciando. Cenas do nosso dia a dia, né? Bom, pessoal, essa parte aqui de ética na pesquisa científica, que é mais aplicada a nós aqui da filosofia da ciência, vai ficar para a semana que vem, tá? Nós temos todos esses personagens aqui, Darwin, o Albert Einstein, todos eles serão discutidos na próxima aula. E mesmo entre esses personagens aqui, houve algumas cenas antiéticas. Mas isso vai ser tema para a próxima aula, tá? Galera,